o caso Breno. Olha, hoje a médica responsável, não é, que foi designada para atender o menino Breno, que sofre, não é, de uma epilepsia grave, estava em casa, ficou agonizando durante 2 horas esperando o atendimento até que morreu. Hoje essa médica apareceu finalmente para prestar depoimento. Dias depois, inclusive, da morte do bebê de menos de 2 anos de vida. Me dá as imagens, por favor. Aí está, essa é a médica que mostra o rosto pela primeira vez. Abre o áudio. Já falei que eu tinha que falar ontem. Mas a senhora se arrepende de não ajudar? Por que a senhora não prestou atendimento? A senhora estava fugindo? A senhora sabia que a criança estava em estado grave? O que chama atenção, minha gente amiga, A senhora se arrepende? é que essa médica que se chama Aide, de 59 anos, ela tem outro histórico de confusão, envolvendo outros 2 pacientes. E ela disse com todas as letras, teria dito hoje para a polícia do Rio de Janeiro com todas as letras, que sabia da gravidade dessa criança, que não se arrepende do que fez porque não fez nada, segundo essa médica. E que disse que não desceu desse carro para atender a criança porque ela não é neurologista, ela não é pediatra. Ô, cara pálida, quando você chama uma ambulância, não tem como você acertar o tipo de médico que vai estar acompanhando. Mas ela é clínica geral. Ela poderia dar um suporte de emergência para essa criança, não é? Os primeiros socorros, colocar o oxigênio certo, dar o remédio certinho que o menino Breno estava precisando. Vem para mim, por favor, o fato. Põe a foto da médica aqui. O fato é que nós podemos estar diante, a partir desse momento, de uma reviravolta num dos casos de maior comoção no país na última semana. A partir do momento que essa médica confirma ter noção da gravidade do estado de saúde do menino Breno dentro de casa e ter obrigado o motorista da ambulância a deixar o local, conforme ele mesmo diz, nós podemos estar diante não de um homicídio culposo, quando não há intenção de matar, como ela está sendo investigada nesse momento. Nós podemos passar de culposo para doloso. Ou seja, ela pode sim, de acordo com esse depoimento, vamos ver como a delegada vai enfrentar esse caso, ter tido a intenção, não é, ter assumido o risco da morte da criança. A médica Aide Marques da Silva, de 59 anos, foi ouvida por mais de 4 horas aqui na delegacia da Barra da Tijuca. Ao final do depoimento, o advogado da família do pequeno Breno conversou com os jornalistas. Ela depois foi um depoimento extensivo, mas muito redundante. Ela repete o tempo todo que ela não atende criança, que ela não é pediatra, que ela nunca atendeu, que não atenderia criança nenhuma. Quer dizer, ela negou um atendimento a um ser humano que veio a falecer e ela sustenta essa questão de que ela, por não ser pediatra, ela não atenderia criança. A médica chegou aqui na delegacia por volta das 10h35 da manhã e não conversou com os jornalistas. Já falei que eu tinha que falar ontem. Mas a senhora se arrepende de não ajudar? Por que a senhora não prestou atendimento? A senhora estava fugindo? A senhora sabia que a criança estava em estado grave? A Aide teria se recusado a atender Breno Duarte da Silva na última quarta-feira. A criança de 1 ano e 6 meses tinha problemas neurológicos e necessitava de atendimentos especiais. Ele tinha sentido dores no estômago e precisava ser levado para um hospital. Mas, como a ambulância deixou o local, ele acabou morrendo horas depois. Por enquanto, a médica vai responder por homicídio culposo e supressão de documento. Existe realmente a possibilidade de uma classificação, sim, para o dolo eventual, para um crime doloso. Mas isso não aconteceu hoje ainda? Está em vias, né? Quer dizer, a autoridade policial ela reúne realmente provas e está reunindo materialidade para que se possa configurar a intenção, um crime doloso. Embora a tipificação inicial tenha sido por homicídio culposo, via de regra, por tudo que está sendo juntado, a autoridade policial está juntando, quer dizer, está caminhando, está indo por um caminho de dolo. Olha, a partir desse momento, como a mulher, não é, como essa médica disse, reconhecer o estado de saúde grave dessa criança, não descer dessa ambulância para nem querer ver a cara do bebezinho. Ela não quis nem descer da ambulância para dar um carinho para essa família. Não precisa nem ser médico, qualquer um tentaria ali fazer o possível e o impossível para salvar a vida desse bebê. Nós estamos ao vivo na delegacia porque a qualquer momento a delegada que está investigando esse caso pode tomar uma providência ainda mais rígida, ainda mais dura sobre esse caso. Não se descarta a essa altura nem prisão, não é isso, Fernanda Sanches, ao vivo? Boa tarde.
Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Exatamente, né? O nosso Mochilim que está ao vivo na delegacia da Barra da Tijuca. Os pais do Breno estão na delegacia ainda conversando com a polícia, porque a mãe e o pai iam prestar depoimento novamente, já que o primeiro depoimento foi ainda no momento que eles estavam muito abalados, portanto a delegada está ouvindo novamente os pais do menino Breno. A médica, a Aide, ela já deixou a delegacia agora há pouco. Na saída, Bate, ela conversou com os jornalistas e ela repetiu tudo que falou no depoimento, disse que não era pediatra e por isso não teria atendido a criança. Bate. Tá certo, obrigado. Olha, qualquer nova informação, Rio de Janeiro em prioridade total. Prioridade total para o Rio de Janeiro. Me dá as imagens da delegacia. Se a polícia decidir pedir a prisão dessa médica, o Rio de Janeiro tem prioridade total e absoluta no Cidade Alerta de hoje. Muito bem. Eu acabo de receber novas informações sobre o caso envolvendo o bebezinho Breno, de menos de 2 anos de vida, que foi morto por um descaso de uma médica, segundo a polícia, junto com uma equipe numa ambulância. A médica, que deveria ter tido a sensibilidade de cumprir o seu dever, de cumprir o seu ofício, de descer daquela maldita ambulância e entrar na casa do pequeno Breno, prestou depoimento e saiu agora no final da tarde no Rio de Janeiro. Atenção você que está chegando agora de todo o Brasil. O que a médica disse para a polícia que investiga a morte do bebê Breno pode fazer com que ela não responda mais por homicídio culposo sem intenção de matar. Vem para mim, por favor. A partir do momento que essa médica reconhece a gravidade do que estava o bebezinho sofrendo dentro de casa, se ela confirmou para o delegado que sabia sim que o caso dele era muito grave de urgência e foi embora da mesma forma, ela pode responder até por homicídio doloso com a intenção, ou seja, ela assumiu a responsabilidade caso a criança morresse. Me dá, por favor, o depoimento. Acaba de chegar. A médica acaba de falar, foi agora no fim da tarde. Pode soltar o vídeo, por favor, eu falo em cima. Olha o tumulto em cima dessa médica. Ela fala pela primeira vez. Abre o áudio. Risco de vida, eu pedi a outra unidade de ambulância para atender essa criança. O que foi dito para a senhora? Que a unidade estava indo. Houve omissão de socorro? Hã? Houve omissão de socorro? Meu amor, eu fui atender um bebê de 1 ano de idade, tá? Que não corria risco de vida, que tinha unidade de home care em casa, ou seja, um profissional de saúde em casa e que não corria risco de vida. Tá? A senhora não saiu da ambulância para socorrer ou ver o que estava acontecendo com esse bebê? Porque eu não sou pediatra, é um bebê e é uma criança especial, com a síndrome que eu nem sei de que se trata. Então, quando é um código vermelho onde há risco de morte, tudo bem, né? Eu atendo. Tá, mesmo sendo um bebê e eu não sendo neonatologista nem pediatra. Nesse caso, não havia risco de vida, a classificação do risco do atendimento foi 2Ps, foi pedido uma outra unidade, né? E foi mandada outra unidade. Significa a senhora sabia que não havia risco de vida, porque não havia no boletim? Existe um boletim, porque existe porque me foi passado, né, pela zap da técnica, que foi comunicado pela técnica, que era uma gastroenterite, né? Que era uma criança de 1 ano e com neuropatia. Mas a conduta não era subir aquele apartamento? Não, nesse caso não. Não, a conduta é subir quando ela tem risco de vida. Não. Ela sentiu quando soube que a criança tinha morrido? O que a senhora Está sentiu? arrependida do que aconteceu? Não, eu não estou arrependida porque eu não fiz nada errado do Código de Ética Médica, entende? Se a senhora tivesse... Peraí, eu estou triste, muito sentida, muito abalada por a criança ter morrido. Mas assim, eu não fiz nada errado. Eu pedi outra unidade com pediatra para atendê-la. A senhora não acha que foi responsabilidade sua a morte da criança? Não foi não. Se a senhora tivesse subido, talvez essa morte poderia ter sido evitada? Não. A senhora sentiu quando a senhora soube que a criança... Por que não? Depois do caso do menino Breno, veio à tona outras queixas contra essa mesma médica. Queixas tão graves quanto a morte do bebezinho Breno. Acompanhe as novas revelações na reportagem. Um chamado de emergência e uma omissão de socorro que terminou na morte de Breno Rodrigues da Silva, de 1 ano e 6 meses. Se ela tivesse levado, será que meu filho estaria vivo agora? Provável que sim, mas não levou. E aí ele foi. Dor.
Quem se recusou a levar o filho de Juana ao hospital foi Aide Marques da Silva, de 59 anos. A morte de Breno trouxe à tona um histórico de descaso e maus tratos contra pacientes no currículo da médica. Breno nasceu com uma síndrome que exigia cuidados especiais. O Breno tinha uma síndrome neurológica, chamada de síndrome de Ohtahara, que nada mais é do que uma epilepsia de difícil controle. Epilepsia é uma doença neurológica caracterizada por frequentes crises convulsivas. Breno só recebeu alta do hospital 7 meses depois do nascimento, quando as convulsões foram controladas. Você tá feliz? Para levar o filho para casa, na zona oeste do Rio, os pais montaram uma estrutura hospitalar no quarto do bebê. Ele era monitorado por uma equipe médica 24 horas por dia. Gente, eu vou chorar, muito lindo. Na última quarta-feira, Breno sentiu fortes dores abdominais. Por telefone, a pediatra de Breno orientou a mãe a acionar o serviço de transporte e interná-lo. A família acionou o plano de saúde para que o menino fosse levado ao hospital em uma ambulância. Quem prestou o serviço foi a Cuidar, empresa terceirizada pelo plano de saúde Unimed Rio. Ele estava dependente de oxigênio naquele momento, ele estava tendo que ser monitorado, então eu não tinha como simplesmente pegar ele no colo como uma criança normal e levar ao hospital. A ambulância chegou às 9h10 da manhã, menos de 1 hora depois do pedido da família. Imagens da câmera de segurança do condomínio registraram o momento da chegada da ambulância. Mas Aide, a médica socorrista, não saiu do veículo. A reação dela surpreende. No banco do passageiro, Aide discute com o motorista, gesticula e rasga os papéis com informações sobre o atendimento. Em seguida, vai embora. Tudo aconteceu muito rápido. A ambulância ficou parada aqui na entrada do condomínio por menos de 1 minuto. Além da médica, estavam no veículo uma técnica em enfermagem e o motorista. Ninguém chegou a descer do carro. Foi o porteiro que avisou a família que o socorro tinha ido embora. A mãe teve que ligar novamente para a empresa de remoção e solicitou uma outra ambulância. Ela relatou que o estado de saúde do filho estava se agravando. Quando a segunda ambulância chegou, 2 horas depois, Breno já estava morto. A causa da morte, broncoaspiração. O bebê se engasgou com o vômito e se sufocou. A vida do meu filho estava aqui, esperando por ela, que acabou. Aide é anestesista e clínica geral. Trabalhou por 4 anos na empresa de remoção de emergência. Depois do que aconteceu com Breno, ela foi demitida. O diretor da empresa diz não entender por que a médica virou as costas naquele momento. O que motivou ela? Não sei. Só sei que ela abandonou o plantão, não quis dar atendimento, se negou a fazer o atendimento a um paciente que precisava dela. E depois ela saiu do plantão. Ela abandonou o plantão e nós não tivemos mais nenhum contato. O diretor afirma que nunca recebeu reclamações contra a médica. Ela já atendeu durante 4 anos que está com a gente, vários casos, sem nenhum problema maior. A polícia abriu inquérito para investigar o caso. Robson, o motorista da ambulância, foi ouvido na delegacia. Segundo ele, assim que a Aide soube que o paciente era uma criança, ela começou a gritar. A doutora perguntou, pediu no informe da técnica o que seria o nome, qual era o nome do paciente. Ela foi falando. Quando chegou na idade, ela começou a gritar comigo. Ela gritou comigo, botando o dedo na minha cara. O que ela falava? Ela falou assim, vamos embora agora. Eu não vou atender a criança nenhuma. Eu vou embora agora, quero ir embora agora, sai daqui agora, e gritando comigo. Eu achei um absurdo uma médica que é estudada, é formada e tem agido dessa forma que ela agiu. Ele
diz que insistiu para a médica atender a criança. A gente vai lá, bota na ambulância e leva. Ela, não quero, eu não quero. Depois de sair do condomínio, Aide mandou o motorista parar a ambulância. Ela pegou, desceu da viatura e foi embora. Não é a primeira vez que Aide Marques vira caso de polícia. Em 2010, uma paciente acusou a médica de agressão dentro de um hospital na zona norte do Rio. A polícia não revelou detalhes do episódio. Aide foi condenada por lesão corporal leve. A pena de 6 meses de prisão foi revertida em pagamento de cesta básica no valor de R$ 500, que nunca foram pagos. Ela não cumpriu a transação penal e, ao final, já tinha passado um tempo muito grande e foi decretada a extinção da punibilidade pela prescrição. Na última sexta-feira, a polícia recebeu uma nova denúncia contra a médica. A auxiliar administrativa Vanessa Martins contou que o pai dela, Leonel Martins, sofria de esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurológica degenerativa. Seu Leonel respirava com a ajuda de aparelhos. Em julho do ano passado, ele precisou fazer exame de ultrassom em um hospital. O atendimento também foi feito por uma ambulância, da mesma empresa que foi chamada para atender Breno. A equipe socorrista era comandada pela médica Aide. Ele usava um respirador, então ela tinha que ter trago o oxigênio portátil, né? E ela não trouxe. Quando chegou na ambulância, a enfermeira particular dele, né, vendo aquela situação toda, falou assim, não, eu vou. Ela pegou, segurou no braço dela e falou, você não vai, não. Ela falou assim, eu vou sim. Aí começou aquela briga, meu pai já tinha apagado, né, meu pai ele já não tinha mais consciência de nada. Segundo Vanessa, por causa da falta de oxigênio, o pai dela teve lesões cerebrais, precisou ser internado e morreu 1 mês depois. Foram mais de 10 minutos sem oxigênio. Na época, Vanessa não denunciou a Aide. Nesta semana, ao descobrir que a médica que se negou a socorrer Breno era a mesma que atendeu seu pai, levou um susto. Quando eu vi a imagem, eu fiquei tão indignada que eu falei, gente, não foi só comigo. A polícia descobriu outra denúncia contra a Aide. Em fevereiro deste ano, ao fazer a remoção de uma idosa do hospital para casa, a médica estaria sem o uniforme branco e teria discutido de modo grosseiro com a neta da paciente e com a cuidadora. A neta da paciente disse ainda que a médica pediu que ela e a cuidadora ajudassem a transferir a paciente da ambulância para a residência. A Aide mora em um prédio de alto padrão no Recreio dos Bandeirantes, área nobre do Rio de Janeiro. Esta vizinha não vê a médica há dias. Ela diz que a Aide é uma pessoa de personalidade agitada e inconstante. Ela chegava sempre, a ambulância vinha buscá-la, cuidar e depois entregá-la. E ela é uma pessoa um pouco nervosa, meio agitada mesmo, problemática mesmo. Em nota, o CRM lamentou a morte de Breno e afirmou que investigará minuciosamente o caso. O plano de saúde, que tem contrato com a empresa de remoção, informou que tomará todas as providências para descredenciar imediatamente o prestador. Juana, mãe de Breno, está grávida de 3 meses. A empresária queria que o filho tivesse um irmãozinho. A família vai ficar incompleta, vai permanecer incompleta, não tem jeito, ele não volta.